Muito bem, irmãos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, porque nos reunimos aqui com o único propósito de adorar ao Senhor, não apenas com os nossos cânticos, não apenas através das nossas orações, mas principalmente com uma atitude onde nós nos colocamos à disposição do Senhor para ouvir a Tua palavra e para permitir que ela transforme as nossas vidas. Pedimos a Deus que realmente esses minutos de meditação na Tua palavra possam fazer toda a diferença em nossas vidas hoje e principalmente no decorrer dessa semana. Nós oramos assim, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós já temos aprendido durante as últimas semanas várias coisas a respeito dessa carta que João escreve para a igreja da Ásia Menor. Nós aprendemos que João é o autor também do Evangelho, de outras duas cartas e também do livro profético do Apocalipse. Aprendemos que João tinha um propósito muito específico. Ele queria que aqueles cristãos que lessem a sua carta tivessem realmente a certeza de que eles são verdadeiros filhos de Deus. E isso é muito importante, porque nós também temos que avaliar a nossa vida. E precisamos não apenas avaliar, mas chegar a uma conclusão a respeito da nossa posição diante de Deus. Você precisa se questionar nessa noite: será que realmente você é um filho de Deus? E o que te leva a acreditar nisso? Será que é o simples fato de você, em algum momento da sua vida, ter abraçado a religião evangélica? Será que é simplesmente pelo fato de você ter nascido dentro de um lar evangélico, criado dentro da igreja? Talvez você chegue a essa conclusão porque algum dia você simplesmente abraçou uma confissão de fé. Então nós precisamos avaliar a nossa vida e precisamos verificar se de fato nós somos filhos de Deus. Talvez a maior tragédia na vida de uma pessoa é aquela tragédia de chegar ao final da sua vida e no momento de você se apresentar diante de Deus, ali você descobrir que de fato você nunca teve um encontro pessoal com Jesus, você nunca foi salvo por Jesus e de fato você não está sendo contado entre os filhos de Deus. E por isso é tão relevante e importante nós estudarmos a primeira carta de João. E nós também falamos que João apresenta 3 testes. Ele diz o seguinte, que o verdadeiro filho de Deus, ele tem uma fé genuína no Evangelho que ele e os apóstolos receberam da parte do Senhor Jesus Cristo. Um segundo teste diz respeito ao amor, principalmente o amor fraternal. Na semana passada nós falamos sobre isso. Nós dissemos o seguinte, que aquela pessoa que alimenta um ódio por um irmão dentro do seu coração, na verdade ele evidencia que lhe falta uma verdadeira conversão ao Senhor Jesus. E também um dos outros testes é o teste da santidade, da conduta, da obediência a Deus. Uma pessoa que não tem uma fé correta,
no evangelho que Jesus nos deixou, não pode, de forma alguma, acreditar que é um filho de Deus. Uma pessoa que não tem o seu coração transformado, uma pessoa que ainda alimenta ódio no seu coração, uma pessoa que ainda vive em amargura, essa pessoa também não pode dizer que é um filho de Deus. Uma pessoa que não tem a sua vida transformada, onde a marca da sua vida é a obediência a Deus, essa pessoa também não pode imaginar por um momento sequer que é um filho de Deus. E esses testes e essas características, não sou eu que estou dando para vocês, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é aquilo que João compartilha com os seus leitores. Vamos ver então, hoje, 1 João capítulo 2, de 12 a 17. E a palavra de Deus nos diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse trecho que João nos escreve é muito interessante porque ele interrompe de uma maneira assim, bem forte, aquilo que ele estava escrevendo antes. Então ele fala sobre a questão de uma pessoa dizer que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. E essa pessoa que diz que ama a Deus, mas odeia um irmão, na verdade, ela permanece nas trevas e anda nas trevas. Mas para que os seus leitores não acreditassem que João pensava que aqueles crentes eram pessoas que ainda permaneciam nas trevas e que ainda andavam nas trevas, ele resolve escrever um pequeno poema entre os versículos 12 e 14. Logo depois ele vai dizer para os seus leitores que eles não podem amar o mundo. E há muito tempo atrás, principalmente quando eu era adolescente, agora já faz um bom tempo isso, né? Nós tínhamos uma brincadeira e nós falávamos muito do crente Raimundo, mas não deveria ser o crente Raimundo, deveria ser o crente Edmundo. Por quê? É aquele crente que na verdade é do mundo. Ele mantém um pé na igreja e o outro no mundo, só que ele tem um grande problema, porque uma pessoa que assim vive, com um pezinho dentro da igreja e com um pé ali no mundo, aquele que tenta dar a mão para Deus e ao mesmo tempo dar a mão para o mundo, ele sempre acabará pendendo para o lado do mundo. É como alguém
que resolve colocar um dos seus pés dentro de um barco que está furado e o outro pé no cais. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cair na água, porque um dos seus pés está firmado num barco furado. Então, João ele tem essa preocupação, que ninguém que acredite realmente que é um crente no Senhor Jesus, que ninguém que acredite que foi salvo por Jesus, que ninguém que diz que é um filho de Deus, mas ainda ama o mundo, que ele pode manter esse estilo de vida. Veja bem, João, antes dele dar o mandamento de não amarmos o mundo, ele fala muito a respeito do amor a Deus. E lá nos versículos de 12 a 14, nós vemos o seguinte: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Veja bem, nós precisamos entender qual é a mensagem de João, para quem ele está escrevendo essas palavras. E muitas pessoas, ao lerem esse texto, acreditam que João está escrevendo para as faixas etárias dentro da igreja. Então ele está escrevendo para os filhinhos, que quem sabe são as crianças, ele está escrevendo para os pais, que são aqueles que já são adultos, e ele também está escrevendo para os jovens. Muitas pessoas interpretam esse texto dessa maneira. Outros ainda acreditam que João, na verdade, está falando do tempo decorrido de uma pessoa depois da sua conversão. Então ele é filhinho porque ele é recém-convertido, depois ele se torna jovem, e depois então ele se torna adulto, ele se torna pai. O problema é que nenhuma dessas duas interpretações se sustentam. Por que elas não se sustentam? Primeiro, porque a palavra filhinhos nunca foi usada por João nessa carta para fazer referência a crianças ou novos convertidos. Filhinhos é um termo que João usa para expressar o seu amor, o amor que ele tem por todos os filhos de Deus. Você pode ver isso, e você vai observar durante a carta, ele usa filhinhos, no capítulo 2, versículo 1, lá no versículo 18, depois no capítulo 3, ele vai falar de filhinhos, no versículo 7, depois no 18, lá no capítulo 4, versículo 4, e também no capítulo 5, no versículo 21. Então, filhinhos não é uma referência, nem para aquele que é novo convertido, e nem para aquele que é criança. Uma segunda dificuldade que nós teríamos de interpretar esse texto dessa maneira, é porque todas as características que João descreve para esses grupos se aplicam a todos aqueles que são de fato convertidos. Todo cristão é perdoado pelo nome de Jesus. Todo cristão conhece o Pai desde o início da sua caminhada cristã. Todo cristão vence o maligno se permanecer na palavra de Deus.
Então veja bem, o que é que João está escrevendo e para quem ele está escrevendo? Ele está falando então para os filhinhos que são todos os cristãos, todos aqueles que são filhos de Deus. E João diz que esses cristãos que são amados por João, todos eles foram perdoados por Jesus. E é interessante porque no mundo antigo, o nome de uma pessoa designava o seu ser. Então, quando João diz que nós somos perdoados pelo seu nome, ele está dizendo o seguinte, que nós somos perdoados pela pessoa de Jesus, pela sua obra realizada lá na cruz. Outra coisa que nós precisamos entender nesse texto é que João, ele não segue essa ordem cronológica, porque senão ele falaria primeiro dos filhinhos, depois dos jovens e por último, os pais. Se ele está falando de crianças, jovens e adultos, essa seria a ordem natural. Se ele também está fazendo menção à questão do tempo de vida cristã, ele também usaria essa lógica. Primeiro você fala do recém-convertido, depois você fala daquele que está amadurecendo, e por fim, você fala então daquele que já está experimentado na fé. Mas não é assim que João escreve. Ele diz assim, que os pais aqui vêm antes dos jovens, e depois dos filhinhos. Então, quando ele fala dos pais, ele diz o seguinte, que esses pais conhecem o Pai desde o princípio. E depois, então, ele vai falar dos jovens. Ele vai dizer que os jovens vencem o maligno, que eles são fortes, que a palavra de Deus permanece neles. Então, uma maneira de nós interpretarmos corretamente esse texto é aceitarmos a sugestão do pastor Eugene Peterson, que é o autor também da Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase, não é uma tradução, mas é sim uma livre interpretação que ele faz do texto. E ele, quando escreve esse trecho de João, ele escreve da seguinte maneira: Deus, ele é conhecido desde o princípio por aqueles que são veteranos. E os jovens são aqueles que estão iniciando a sua vida cristã. Então, estamos falando de dois grupos. Todos são filhinhos. Nós temos um grupo que são daqueles que são mais experimentados na fé e aqueles que estão em processo de crescimento. Isso é tão importante porque, infelizmente, nós temos que chegar à conclusão que tempo de conversão não indica maturidade cristã. Deveria ser assim. Quanto mais tempo eu tenho de convertido, quanto mais tempo eu tenho de caminhada com Jesus, quanto mais tempo eu tenho de conhecer a palavra de Deus, mais maduro eu deveria estar na fé. O problema é que não é essa a realidade. Nós temos pessoas que estão na igreja, pessoas que se converteram há 40 anos, mas são imaturos na fé. Parecem que não aprenderam absolutamente nada de Deus. Por outro lado,
Nós temos pessoas que são jovens, quem sabe até alguns adolescentes, que já demonstram, apesar do pouco tempo de conversão, uma grande maturidade espiritual. Quanto tempo faz que você entregou a sua vida para Jesus? Temos aqui pessoas que entregaram a vida para Jesus nesse ano. Nós temos pessoas aqui que já têm uma caminhada um pouco mais longa, menos de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, quem sabe até mais. E o que o tempo de conversão tem revelado a respeito da nossa maturidade cristã? Então, os pais aqui são aqueles irmãos que já têm uma vida cristã consolidada. São pessoas que já estão mais experimentadas. São pessoas que têm um entendimento já mais sólido da fé, da vida cristã. São pessoas que conseguem demonstrar na sua vida um relacionamento profundo com Deus. Graças a Deus por essas pessoas, porque essas pessoas não são aquelas que, ao enfrentarem a dificuldade que for, têm uma crise de fé, colocam a culpa em Deus e nas outras pessoas. São aquelas pessoas que, independente das circunstâncias, independente do que as outras pessoas lhe façam, são pessoas que demonstram uma maturidade na sua vida cristã, porque eles conhecem o Pai desde o princípio. E nós já aprendemos que quando João fala de conhecimento, ele não fala de conhecimento intelectual, mas ele fala de um conhecimento prático, de uma caminhada, de uma experiência com Deus. Infelizmente, nós temos muitas pessoas aqui que deveriam já ser pais, principalmente para os outros cristãos, mas continuam insistindo a serem bebês espirituais, que precisam de papinha, que precisam de chupeta, porque senão ficam chorando. Precisam de mimo. Mas nós temos muitas pessoas aqui que, independente do seu tempo de conversão, independente da sua idade, já tem uma caminhada sólida com Jesus. E por isso, eles podem exercer o papel de pai para os outros cristãos. Temos também os jovens. E aqui os jovens não são aqueles que já têm essa caminhada solidificada, mas são aqueles que estão no processo. Tanto é que João aqui, ele não dá nenhum tipo de informação a respeito da deficiência, ou falando de outros grupos de cristãos. Ele está dizendo assim: na igreja nós temos os pais e temos aqueles que são jovens. Aqueles que talvez não têm tanta maturidade, mas estão perseguindo, estão na caminhada, estão buscando crescer. Esses têm vigor, eles vibram com a palavra de Deus. Eles vibram com a vida cristã. Eles vibram com a oração, com o amor ao próximo. Eles vibram com a possibilidade de falar de Cristo para outras pessoas. Esses são aqueles que venceram o maligno. Venceram o maligno, não porque tem força em si, mas o próprio texto nos diz, porque a palavra de Deus permanece nesses irmãos.
Qual é o seu grau de maturidade cristã? Nós devemos sempre progredir. O fato é que todo cristão foi perdoado por Jesus, conhece a Deus e vence o maligno. Agora, se você ainda não foi perdoado pelo nome de Jesus, se você ainda não conhece a Deus, e se você não tem vencido o maligno, é provável que você necessite urgentemente de uma real conversão, de um novo nascimento. Uma vez que João fala para os seus filhinhos, para os pais e para os jovens da igreja, agora ele dá um mandamento para todos os cristãos. E ele vai falar agora justamente do amor ao mundo. Abra a sua Bíblia comigo. Vamos ver os versículos 15 a 17. Olhe só o que a palavra de Deus nos diz. Não amem o mundo. Filhinhos, não amem o mundo. Pais, vocês que conhecem a Deus, não amem o mundo. Jovens, aqueles que estão na caminhada de crescimento, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João, ele diz o seguinte, ele afirma que nós temos que entender que existe um tipo de amor que Deus odeia. E esse tipo de amor que Deus odeia é o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Outra coisa que nós precisamos entender é que a salvação não nos exime da tentação. Não é o fato que você é um convertido, não é um fato que você, sem dúvida alguma, é um filho de Deus, é alguém que nasceu de novo, é um salvo em Jesus. O fato de você ter sido salvo por Jesus não significa que você não vai enfrentar tentações. Não significa que você não irá cair em tentações. E por isso João diz: não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Aqui nós temos um imperativo presente. É algo que nós temos que obedecer a todos os momentos da nossa vida. No início da nossa caminhada, no meio, no final da nossa caminhada, quando somos adolescentes, quando somos jovens, quando somos idosos, nós precisamos atentar para esse mandamento. Quem ama o mundo não pode experimentar o amor de Deus. Mas o que de fato é o mundo? E a palavra aqui, mundo, é o cosmos. Em alguns momentos, a palavra mundo significa o seguinte: as pessoas, os homens e mulheres. E não existe nenhuma incoerência quando nós vemos lá no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vemos ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma referência às pessoas, os seres humanos, homens e mulheres, que Deus de fato ama. Em outros momentos, essa palavra mundo, ela faz referência
à criação de Deus, ao nosso planeta, a tudo que foi criado, todo o universo criado por Deus. Lógico que esse não é o sentido aqui empregado por João. Nós então devemos amar as pessoas, assim como Deus ama os seres humanos. Nós devemos amar a criação de Deus, aquilo que Ele criou. Não é porque a Bíblia nos diz, no Apocalipse, que Deus vai criar novos céus e nova terra, que nós temos o direito de descuidar desse planeta, das coisas que Deus criou. Isso é incompatível com aquele que é filho de Deus. Um filho de Deus, ele vai cuidar das coisas que Deus nos deu. Mas qual é o sentido, então, aqui de João? O mundo aqui, que João faz referência, é o sistema organizado, que comanda, que domina a vida das pessoas. É esse sistema que é organizado e que é dominado pelo diabo, por Satanás. É esse sistema de valores e estilo de vida que rejeita a Deus e se coloca contrário a Deus. É esse mundo, são esses valores, essa cultura sem Deus e contra Deus, que João nos diz, que nos ordena a não amar. Por que nós não podemos amar o mundo? Existem 3 razões aqui. Primeiro, é uma razão de incompatibilidade. Os valores do mundo são contrários aos valores de Deus, em todos os sentidos. Moralidade, em relação à ganância, em relação à família, em relação ao casamento, em relação à educação de filhos, são valores contrários. Uma segunda razão por que nós não podemos amar o mundo, João fala aqui, é porque o mundo, ele passa, ele é transitório. As coisas do mundo passarão, mas as coisas de Deus, as pessoas de Deus, permanecem para sempre. Uma terceira razão é que elas são excludentes. Quem ama o mundo, não ama a Deus. E quem ama a Deus, não ama o mundo. Caso contrário, algo está errado. E o que é que há no mundo? E João aqui nos fala. E ele fala de 3 coisas que imperam nesse mundo e que nós precisamos não amar. Em primeiro lugar, ele fala da cobiça da carne. Depois ele vai falar da cobiça dos olhos. E por fim ele vai falar da ostentação dos bens. A palavra cobiça, ela significa desejo, atração, uma paixão desenfreada. É aquilo que realmente nos consome, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos impulsiona. Então João fala que a cobiça da carne, ou seja, a busca pelo prazer, a busca por satisfazer somente as minhas vontades, aquilo que me traz alegria, satisfação,
quando isso se torna um desejo que controla a minha vida e me faz ignorar a vontade de Deus e aquilo que Ele quer para a minha vida, isso se torna não somente um pecado, como é a característica do que existe no mundo. A cobiça da carne é o hedonismo, é essa busca do homem por aquilo que lhe satisfaz. Ah, se é bom e me dá prazer, é certo. Esse é um versículo da Bíblia do diabo. Veja bem, comer é uma bênção, não é? Mas glutonaria é pecado. Beber é uma bênção, mas bebedice é pecado. Dormir é uma bênção, amém? Mas preguiça é pecado. Dinheiro é uma bênção, mas ganância é pecado. O sexo, como planejado por Deus, é uma bênção, mas a imoralidade é um pecado. Percebem a diferença entre aquilo que Deus nos dá e aquilo que a cobiça da carne faz com aquilo que Deus criou para o bem, para o deleite dos seres humanos? Veja bem, ele não fala só da cobiça da carne, mas ele fala também da cobiça dos olhos e como nós somos dirigidos por esse sentido. Aquilo que vemos, desejamos. Então veja bem, outra coisa que há no mundo é justamente esse incentivo à cobiça dos olhos que se manifesta, talvez de uma maneira primeira através do consumismo. A busca de ter coisas materiais, de ter cada vez mais coisas, de ter aquilo que nós não temos. É um incentivo a saciarmos tudo aquilo que nos deixa insatisfeitos. E veja bem, o homem que pretende preencher o vazio da sua alma com coisas, ou até com pessoas, sempre continuará vazio, porque só Deus pode preencher o vazio da alma de uma pessoa. E por fim, João fala da ostentação dos bens. E o que é a ostentação? É a afirmação de uma pessoa através das coisas que ela tem, que ela possui. É aquele desejo de exibir, de se orgulhar, de acreditar que o valor de uma pessoa consiste de fato na quantidade de bens. E como nós estamos vivendo isso, essa realidade, mais do que em qualquer outra época da nossa vida, tudo é compartilhado nas redes sociais, tudo tem que ser exibido, todos os sorrisos, todas as praias, todos os restaurantes, tudo tem que ser exibido. E lógico que nem todos têm essa intenção, mas é possível que no fundo, o que nós queremos ao postar uma foto, ao mostrar a nossa localização, seja no fundo, aquele desejo de querer exibir o que temos e o que conquistamos. O soberbo
no Novo Testamento é o fanfarrão. É aquele que faz piada de tudo. É aquele que engana as outras pessoas com propaganda falsa. É aquele que mostra uma coisa sendo outra. Veja bem, a ostentação dos bens diz o seguinte, que a minha identidade está baseada naquilo que eu tenho, na minha riqueza, na minha posição social, na minha inteligência, na minha aparência física, no poder e no cargo ou posição que eu ocupo nessa vida. A Bíblia diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São dois estilos de vida diferentes. Um só vive pensando nas coisas do aqui. O outro vive com os olhos no porvir. O mundo não é permanente. De fato, o cristão tem que se considerar como um estrangeiro, um peregrino que não se sente totalmente à vontade, porque ele sabe que a sua casa, a sua morada, não é neste mundo. Aqueles que amam o mundo, ao morrer serão privados de tudo aquilo que eles acreditavam que era importante. Não lhes restará absolutamente nada. E eu achei muito interessante uma história que eu li essa semana, falando de John Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo. Quando ele morreu, os repórteres foram até o seu contador e perguntaram, quanto Rockefeller deixou? Sabe o que o contador disse para os repórteres e para as televisões? Ele deixou tudo. Ele não levou nenhum centavo. Não é verdade? Uma pessoa mundana, ela vive para satisfazer os seus próprios desejos. Ela vive pelas coisas que pode ver. Vive para a sua própria glória. O seu fim é com essas coisas que ele ama. Mas o cristão, por outro lado, ele não vive para satisfazer os seus próprios desejos. Pelo contrário, ele vive para satisfazer a vontade de Deus. Ele não vive para as coisas que ele pode ver, mas ele vive para as coisas que ele não vê. Ele também não vive para a sua glória, mas ele vive para a glória e para a honra de Deus. E o seu fim será ao lado daquele que ele de fato ama. Jesus é muito enfático. Ele disse, quem ama a sua vida, perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, ganhará. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, nós devemos amar quem nos ama, de fato. E essa pessoa é Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do mundo compromete o amor ao Pai. Não dá para amar ao mundo e amar a Deus. E o cristão, ele está no mundo, ele vive nesse mundo, mas o mundo não pode estar nele. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento em que meditamos a Tua palavra, onde nós ouvimos uma advertência tão séria, nós queremos de fato nos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor nos dê a capacidade de avaliarmos a nossa vida diante dessa realidade
Talvez em nosso coração nós sejamos dirigidos pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos, pela ostentação dos bens. Isso não te agrada, ó Deus. Queremos confessar agora o nosso pecado, queremos pedir o teu perdão, queremos pedir que o Senhor nos ajude a amar mais ao Senhor e menos esse mundo. Nós pedimos, ó Deus, todas essas coisas, no nome de Jesus. Amém.